A Bíblia é a palavra de Deus escrita. É a revelação máxima de Deus ao ser humano. Suas páginas nos mostram a história da perdição da humanidade, bem como os esforços divinos para resgatar o homem que havia se perdido. Essa história da relação Deus-homem, por abordar a vida de pessoas comuns, sujeitas às mesmas falhas e paixões que eu e você, nos apresenta por vezes relatos impactantes de conflitos sangrentos, tragédias familiares e até mesmo de crimes aparentemente de difícil elucidação, que deixaram até hoje várias perguntas sem resposta. Porém, nenhum detalhe passará despercebido aos olhos técnicos da Investigação Bíblica, Divisão de Homicídios, por Marcos Freitas. A ocorrência em questão se passa no ano 6000 a.C., aproximadamente. Ao chegar ao local informado, nos deparamos com uma cena intrigante. Um jovem morto no campo aberto. Não apresentava sinais de luta corporal. Aparentemente foi até a cena do crime sem resistência, de forma consensual. Um ferimento mortal no crânio, provocado por um objeto pontiagudo, aparentemente foi a causa mortis. A identificação da vítima, Abel, filho de Adão. Após colher o relato dos familiares, constatamos que, há vários dias, a vítima vinha sofrendo intimidações por parte de Caim, seu irmão mais velho, sendo este o principal suspeito. Os acontecimentos que culminaram com o crime deram-se na seguinte ordem. Abel era pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Certo dia disse Caim a Abel seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel seu irmão e o matou. Se o ocorrido fosse nos dias atuais, seria fácil tipificar esse ato de Caim. Homicídio qualificado. Motivo torpe. Sem chance de defesa da vítima. Porém, na época em que se deram os fatos, não havia tipificação legal para o crime de homicídio. Aliás, esse foi o primeiro homicídio da história da humanidade. Como então determinar a culpabilidade de Caim e estabelecer uma pena para tal ato? Análise do caso. Diante da complexidade dos fatos narrados, convidamos a conceituada teóloga Raquel Souza, teóloga batista independente, missionária em Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, que estará nos trazendo luz sobre a visão teológica e jurídica do caso. O caso de Caim e Abel é amplamente debatido no meio teológico, principalmente por conta do castigo escolhido por Deus para exercer sobre Caim.
O que nós não imaginávamos é que o primeiro homicídio da história da humanidade também intrigaria advogados e demais profissionais da área de análise criminal. No site Jus Brasil, há um artigo publicado por 3 alunos da área de direito que se propõe a analisar o caso de Caim se ele fosse julgado segundo o Código Penal brasileiro. Segundo esses 3 alunos, o crime cometido por Caim seria classificado como homicídio qualificado, pois foi um homicídio cometido por motivo fútil, no caso ciúme, e através de uma emboscada. A pena? Reclusão de 12 a 30 anos. Mas essa é a grande questão. Caim não era brasileiro e muito menos estava debaixo da legislação de outro país, já que ele fazia parte da primeira família da humanidade. Dessa forma, muitas pessoas acreditam que ele deveria ser julgado segundo a lei moral. Mas o que seria isso? Bom, lei moral ou lei natural é uma das coisas que diferencia o ser humano dos demais animais que habitam esse planeta, pois ela é a nossa consciência que foi dada por Deus ao homem. Essa consciência nos faz entender o que é certo e o que é errado, mesmo que ninguém venha nos ensinar isso. Mas devemos lembrar também que o ser humano, Adão e Eva, quando estavam lá no jardim e comeram do fruto, eles pecaram. E o pecado atingiu toda a nossa existência e todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa consciência. E acerca disso, o teólogo Norman Geisler afirma: a consciência caída é falível, pois apesar dela refletir uma capacidade inata de discernir o certo do errado, ela não nos garante que essa distinção sempre será exata, ou seja, ela poderá também estar distorcida pela cultura, pelas nossas escolhas e às vezes até mesmo cauterizada pela frequência do mal. Bom, se não podemos contar com a legislação de algum país e nem mesmo com a lei moral que habita em nós, de que forma Caim poderia ser julgado pelo seu erro? Bom, apenas se o próprio Deus tivesse dito antes dele cometer o erro que ele não deveria fazer tal coisa. Assim, seria uma lei dita pelo próprio Deus e teria consequências caso Caim escolhesse o errado. Segundo Romanos 7,7, o apóstolo Paulo diz: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ou seja, mesmo que Caim tivesse consciência, ele só poderia ser julgado pelo seu erro se Deus estivesse dito para ele, não faça determinada ação. Mas se nós pararmos para analisar, Deus só falou claramente sobre homicídio na época de Noé, depois que ele saiu da arca, onde Deus diz lá em Gênesis 9,6: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Bom, se Deus fez a lei para o homicídio só na época de Noé, o que aconteceria com Caim? A questão é que Caim não foi julgado pelo erro de cometer homicídio, mas ele foi julgado por algo que Deus havia dito antes dele cometer esse erro, que se encontra lá em Gênesis 4, 6 e 7, onde Deus diz a Caim: por que você está furioso e por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, Caim não foi condenado e não teve seu juízo por conta do homicídio que ele cometeu, mas por conta dessas palavras que o próprio Deus proferiu, algum tempo depois dele ter feito seu holocausto e ter sido recusado por Deus. Deus disse: olha, eu sei o que tem no seu coração. Você tem 2 escolhas, ou fazer o bem e ser aceito, ou fazer o mal e ser julgado por isso. Então Caim cometeu o mal e foi julgado por esse erro. Mas quais foram as consequências desse pecado de Caim? Quais foram as consequências dele ter escolhido o mal? Bom, a primeira consequência foi que ele se tornou maldito, amaldiçoado por Deus. A segunda consequência é que o solo também foi amaldiçoado pelo seu erro. Bom, Caim era agricultor, então ter um castigo
em cima daquilo que ele mais sabia fazer e do seu trabalho, realmente foi uma consequência grande para ele. Se nós formos parar para pensar, quando Adão pecou, Deus disse que o solo seria amaldiçoado por causa dele, mas mesmo assim ele produziria o seu alimento, mas por meio de muito esforço e do seu suor. Porém, Caim, ele disse que o solo seria amaldiçoado e que não daria a ele a sua força. Ou seja, Caim poderia trabalhar o máximo do seu esforço, mas ele não colheria o fruto da terra. Além disso, ele se tornaria nômade. Ele foi amaldiçoado e se tornaria um fugitivo errante pela terra. E aí nós começamos a nos questionar outra decisão de Deus, acerca da marca que ele colocou em Caim para que outras pessoas não o matassem. Segundo Augustus Nicodemos, essa marca seria por proteção. E por que Deus protegeria Caim, logo ele tendo cometido um erro tão grave? Segundo Nicodemos, Deus não permitiu que matassem Caim para não ter uma sequência de mortes, enquanto ele não estabelecesse uma lei acerca disso para o seu povo. Então, possivelmente, se Deus não tivesse dado a marca a Caim, assim que descobrissem o que ele fez, o matariam, e depois matariam quem o matou, e assim seria uma sequência de mortes que não se acabaria. Por isso Deus resolveu proteger Caim. Mas nós também podemos entender que Deus colocou essa marca em Caim para que ele tivesse toda a sua vida com essas consequências do seu pecado para refletir sobre o que ele fez. Não esqueçamos que Deus é justo juiz, mas também é um Pai que quer que todos aqueles que erraram se arrependam, e com certeza não foi diferente com Caim. Caim teria a vida toda sem ser morto, mas tendo consequências pelo seu erro, para refletir no que ele havia feito. Bom, essa é só uma introdução de tudo que nós podemos aprender com a história de Caim, mas ainda tem muitos mistérios que precisam ser debatidos. Então que você possa refletir um pouco mais sobre isso e tirar a sua opinião sobre esse grande mistério do primeiro homicídio da história da humanidade. Conclusão do caso: o crime de Caim, praticar o mal. A pena: foi banido da civilização e condenado a ser nômade e errante pela terra. Se você tem algo a acrescentar ao assunto ou tem uma opinião diferente, não esqueça, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário. A sua opinião e a sua colaboração são muito importantes para este canal. Até o próximo vídeo!